Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Sexta-feira, semana encerrando, a soja ainda com uma condição bastante indefinida. Hoje, por exemplo, a gente teve encerramento nos dois lados da tabela. Vencimentos mais próximos encerrando com queda, vencimentos mais longos encerrando aí com leves altas. Deixa eu até checar se é isso mesmo, para não falar errado aqui para vocês. Mas, enfim, até o mercado em Chicago está aí indefinido, sem saber para onde vai, enfim, esperando pelas informações. Quem vai nos ajudar nesse entendimento do mercado, trazer para a gente fundamentos que justifiquem aí o que está acontecendo em termos de precificação e principalmente o que pode acontecer daqui para frente, é o Luiz Fernando Gutierrez. Lá da Safras e Mercado, está aqui o Luiz Fernando com a gente. Aliás, Safras e Mercado divulgando a primeira projeção para a próxima safra de verão, para a próxima safra de soja 22-23. A gente vai falar disso também com o Luiz Fernando. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um mercado encerrando a semana com que cara, hein, Luiz Fernando? Porque oscilou bastante, né, entre altas e baixas aí. Enfim, o que a gente pode dizer desse mercado hoje? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, Alex, na verdade, as últimas 3 sessões aí foram sessões que dá para dizer que o mercado ficou lateralizado, né? O mercado começou a semana aí com uma desvalorização mais acentuada, né? Na semana anterior ele tinha visto uma valorização um pouco mais acentuada, então ganhou uma volatilidade aí frente a fatores não só fundamentais, como, né, aquela questão envolvendo o lado financeiro que está trazendo muita volatilidade aí ao redor do mundo, em vários mercados. E agora o mercado parece que encontrou aí um patamar de curto prazo, ou de curtíssimo prazo, para começar a olhar para o lado fundamental de novo, né? E o lado fundamental, naturalmente, o principal fator aí é a safra americana, que está em desenvolvimento. E aí o mercado está começando a entender e está começando também a especular até um pouquinho, né, com relação à área, porque aparentemente o mercado começa a entender que talvez a área que o USDA nos trouxe aí lá no relatório de julho, ou neste relatório de julho, pode mudar um pouco ainda, né? Existem algumas notícias lá dos Estados Unidos que dão conta que parece que alguns produtores, uma boa parte dos produtores, né, que participam naquela pesquisa do acreage do USDA, né, da intenção de plantio ou da área plantada, no caso, parece que alguns ficaram de fora, acabaram não entregando, eles têm um prazo até os próximos dias aí para entregar as suas fichas aí de intenção de plantio, de área plantada, de fato, e parece que eles ficaram de fora, então é possível aí que a gente tenha alguma revisão, mesmo que pontual, né, nesses números de área do USDA, no próximo relatório de oferta e demanda, que é no dia 12 de agosto. Então o mercado está especulando um pouquinho com isso, de alguma forma, né? Obviamente, se a gente tiver um aumento de área aí, que é aparentemente o que mais se espera, né? Que, como faltaram dados, pode ser que o USDA deixou de fora em algumas áreas. Se tiver esse aumento, é algo negativo para o mercado, porque aumenta o potencial produtivo. Mas, né, em contrapartida, a gente tem um clima que não está ajudando, né? Pelo contrário, o clima está atrapalhando o desenvolvimento da safra americana, ou vem atrapalhando até esse momento. A gente vem de quatro semanas seguidas aí, onde as condições das lavouras só pioram, né? Vem piorando aí semana após semana. É possível que a gente veja a continuidade disso, porque o clima na última semana não foi positivo, o clima nas próximas 2 semanas tende a não ser positivo, e quando eu digo que não deve ser positivo, eu estou falando de pouca chuva, né, e temperaturas elevadas. Então, é um clima realmente que não favorece o desenvolvimento das lavouras, né? Se a gente tivesse que escolher aí um clima adverso, é melhor ter um pouco de excesso de chuva do que falta de chuva, nesse momento que já está plantada a soja, né? Então, o que a gente está vendo é realmente pouca chuva chegando no cinturão produtor, as previsões são de pouca chuva e, além disso, de temperaturas elevadas. Então, esse é um ponto que seria um ponto de suporte para Chicago, né? Então, Chicago eu diria que está brigando aí com esses 2 pontos aí de safra americana, né? A possibilidade de uma área um pouquinho maior e essa possibilidade de problemas aí, a continuidade dos problemas de desenvolvimento.
e aí ele espera realmente para ver, enfim, vai se posicionando frente aos mapas e talvez frente a esse novo número aí. Por isso que eu digo, o mercado está bem confuso ainda, né? Ficou bastante confuso pós-relatório, deve continuar confuso por um bom tempo, mas, claro, olhando sempre para os mapas aí, se posicionando, olhando para frente. Luiz, olhando portanto para essas possibilidades, a gente tem um mercado ainda brigando, então, mesmo em fundamentos e mesmo em relação a fundamentos versus financeiro. O financeiro não saiu do radar ainda, né? Sem dúvida. O financeiro eu acho que não vai sair do radar por um bom tempo, né? Infelizmente, aí a gente está com dados econômicos ao redor do mundo que não são legais, não são favoráveis. Parece que todos estão apontando aí realmente para uma recessão mundial, né? É só uma questão de tempo, parece. Enfim, grandes economias aí patinando, inflação tomando conta aí de vários países ao redor do mundo, importantes economias ao redor do mundo, juros, né, em alta em todo o mundo também. Então é um quadro realmente que preocupa, e quando a gente tem uma preocupação do lado financeiro, a gente sabe que os investidores, aí, fundos e tudo mais, os grandes investidores em nível mundial acabam fugindo para investimentos mais seguros e acabam tirando, né, uma parte dos seus investimentos da renda variável, né, que inclui aí as bolsas de commodities ao redor do mundo e principalmente a bolsa de Chicago, que é a principal. Então isso acaba atrapalhando, sim, acaba pesando, e eu diria que é um fator que a gente vai ter que acompanhar aí pelos próximos meses, porque deve continuar pesando, né, além de outros fatores, como a própria guerra da Ucrânia, né? Então, realmente, a gente não tem muita paz aí pelo lado financeiro, pelo contrário, a gente está esperando por muita volatilidade daqui para frente. Muito bem. Agora, e no Brasil, como é que os preços estão se comportando? Aqui a gente tem outros fatores além da Bolsa de Chicago que ajudam a precificação, né? O dólar, por exemplo, subiu nessa última semana aí. Isso meio que consolidou um patamar de preços ou evitou quedas muito mais significativas nas cotações? E como é que o produtor brasileiro está agindo ou reagindo a essa precificação? Essa semana os preços internos oscilaram, eu diria que não muito, mas eles trabalharam nos dois patamares, digamos, né? Às vezes subindo um pouquinho, às vezes caindo um pouquinho, mas numa faixa não muito grande de oscilação, porque se a gente tem um Chicago que às vezes perde força, a gente tem um prêmio que compensa, né? E o dólar tem subido e caído aí a sessão após sessão, então não tem mudado muito também, ele está lateralizado aí há alguns dias nesses patamares que a gente está vendo hoje, aí perto de 5,40. Então, claro, esses fatores influenciam na formação do preço, sem dúvida, e eu diria que, apesar das quedas recentes de Chicago, aí, principalmente nessa semana, que a gente começou mais negativa, o dólar e os prêmios têm ajudado a segurar as cotações, né? Tem impedido que as cotações caiam mais. Então, a gente tem realmente um mercado um pouquinho mais lateralizado nesse momento no Brasil, mas o produtor não tem avançado muito, né? Em junho até ele avançou mais, né? Em determinado momento aí que o mercado ajudou ele, mas agora, como ele já avançou aí pelo menos uns 10 pontos percentuais, mais ou menos, em junho, avançou bem na comercialização, agora ele está segurando um pouquinho mais, ele já está bem vendido, embora esteja um pouco abaixo da média, ele já tem um bom percentual comprometido, aquela questão da capitalização, ele está capitalizado, né? Ele está se dando ao luxo de especular um pouquinho mais. Então, a gente está percebendo que nos últimos dias ele tem demonstrado menor interesse de negociar em volumes tanto de safra atual como de safra nova. Então, ele está meio que esperando aí por novidades e especulando um pouquinho também com relação a essas questões envolvendo a safra americana. E é uma postura correta, na sua opinião, na opinião de vocês aí nas Safras e Mercado, ou o produtor deveria estar participando mais? Eu pergunto isso porque daqui a pouquinho a gente vai falar da próxima safra e a Safras e Mercado está divulgando ou projetando aí uma safra recorde aqui, né, Luiz? Sem dúvida. Com relação à safra atual, Alex, eu diria assim que, claro, cada produtor sabe, né, do seu financeiro, da sua conta, e o produtor teve uma rentabilidade crescente ao longo do ano, né? Ele foi vendendo aí ao longo do ano em preços basicamente em alta, né? Eventualmente em algum momento a gente teve baixa, mas de uma forma geral os preços vieram subindo ao longo desse primeiro semestre. Então eu acho que ele foi acertando ao longo do ano e vendendo aos poucos, né? Então cada produtor sabe do seu. Se ele está
disposto a arriscar um pouquinho mais, porque ele se garante com o que ele já conseguiu vender até o momento, eu diria que é interessante, né? Ele tem que saber o risco que ele está tomando, claro, mas se ele está capitalizado, se ele está com os custos cobertos aí, é interessante ele especular sim, porque a safra americana está totalmente aberta, né? E as previsões não são muito favoráveis, então dá para começar a especular com algumas perdas na safra americana, dá para começar a pensar num Chicago um pouquinho mais firme ali na frente, dá para começar a olhar para o dólar e também imaginar um dólar mais firme aí, com essa recessão global, com a questão da eleição no Brasil pesando. Então, assim, eu acho que se a gente pesar, parece que ali para frente o mercado aponta um pouquinho mais para cima, né? Só, no sentido da safra velha, no restante dos volumes da safra velha, do que para baixo. Então, vai muito do produtor, né? Agora, com relação à safra nova, eu diria que ele tem que avançar mais, tá? Os preços têm recuado nos últimos dias aí, para os volumes da safra 22-23, e ele está atrasado com relação à comercialização. Então, ele precisa avançar um pouco mais. Daqui a pouco ele vai começar a plantar a safra aí, setembro, outubro, e ele está atrasado aí nos travamentos de custos. Então, eu diria que aí ele está começando a arriscar muito. Eu acho que ele tem que aproveitar, ele tem que avançar um pouco mais, garantir aí pelo menos aí uma parte maior, né, do que ele já garantiu, para poder diminuir o risco aí da safra que ele vai começar a plantar. Até porque, como a gente já comentou, a projeção é de uma grande safra, né, Luiz? Quais são os números que vocês estão trazendo aí para o mercado? Exatamente. Hoje a gente divulgou nossos números, né, de intenção de plantio, Alex. Tradicionalmente, as safras de mercado divulga no mês de julho. E na soja, de novo, a gente está prevendo um crescimento de área, né, como nos últimos anos. Não tem sido diferente. Então, a gente está trabalhando aí com uma expansão de área em praticamente todos os estados brasileiros de novo. Existe uma dúvida com relação ainda ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, porque a gente teve uma quebra muito grande nessa temporada, né? Todo mundo acompanhou. E o produtor está menos capitalizado, está mais receoso, né? Não sabe se quer arriscar tanto. Tem um possível laninha aí de novo no radar, que a gente não sabe se vai aparecer ou não. Então, mas mesmo assim, a gente está projetando um pequeno crescimento de área ali. Mas, de uma forma geral, o Brasil deve aumentar aí a área em 2,6%, né? Deve chegar aí a uma área de 42,9 milhões de hectares, com uma produção potencial aí de 151,5 milhões de toneladas, né? E eu acho que o destaque, naturalmente, a gente fala sobre o Sul, que é a projeção de recuperação de produtividades, naturalmente, né? A gente trabalha com uma safra cheia no primeiro momento, um crescimento de área bem interessante no Mato Grosso, de novo, né? Que apesar de ser já o maior estado produtor há muito tempo, ele vem trazendo, ele vem demonstrando aí crescimentos sólidos de área ano após ano. Então a gente está esperando um crescimento bem legal aí de 3,5 milhões por cento na área do Mato Grosso, né? Se aproximando de 12 milhões de hectares. E então é isso. Então a gente tem um potencial recorde de novo, né? Se o clima ajudar realmente, a gente vai superar pela primeira vez a marca de 150 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil. Isso é muito bom, né, em termos de volume. É óbvio que o produtor imaginou que tenha superado essa questão aí dos fertilizantes, né, Luiz? Pelo menos a gente tem ouvido da parte do governo, das próprias empresas de fertilizantes, que o abastecimento está garantido, pelo menos o produtor. Isso, obviamente, fez o custo dele aumentar e, portanto, produtividade é um grande diferencial nesse momento, né? Sem dúvida. O custo subiu, vem subindo e não podia ser diferente, né? Nesse ano tem subido até mais do que o esperado, né? Principalmente pela questão cambial também, além de outras questões envolvendo os preços de fertilizantes. Mas o bom no lado da soja é que nos últimos anos, apesar da alta dos custos, a alta dos preços tem compensado e tem pesado positivamente, digamos assim, no final da conta, né? Então, mesmo com os custos subindo, o produtor tem mantido uma rentabilidade elevada aí quando ele vende no mercado no momento correto, obviamente, porque os preços têm ajudado ele, né? Então, ele vai apostar de novo em aumentar a área de soja, o Centro-Oeste aí, de novo, centralizando cada vez mais a produção de verão na soja e deixando, né, a safrinha para o milho, centralizando o milho. Então, essa é uma tendência que tem se confirmado e como o produtor tem colhido, né, resultados financeiros importantes aí nos últimos anos, ele vai
ele se sente seguro, né? Tirando, vamos lá de novo, os produtores gaúchos e paranaenses que têm um pouco mais de receio nesse ano, mas de uma forma geral o produtor brasileiro se sente seguro e tem resultados que amparam aí esse crescimento de área, que são basicamente a rentabilidade aí alta da soja nos últimos anos e nesse ano de novo, né? E se a gente comparar com outras culturas, a soja de novo é um destaque de rentabilidade no Brasil. Boa, Luiz. Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, 151 milhões e meio de toneladas a projeção das safras e mercado para a produção de soja da próxima safra. Tudo ainda precisa ser plantado, obviamente, tem toda a questão do clima, dos investimentos, enfim, mas é uma projeção bastante interessante em termos de volume que, se concretizada, pode reduzir aí esse risco, né, que a gente tem falado tanto nos últimos tempos de uma relação apertada entre oferta e demanda. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações para soja, milho e trigo, de olho na tela. Olha aí para a soja, agosto, 14 dólares e 66 centes por bushel, perdeu quase 6 pontos. Setembro, 13 dólares e 59 centes por bushel, perdeu 0,25. Novembro, ganhou 1 ponto mais 25, fechou a 13 dólares e 42 centes por bushel. E o janeiro, 13 dólares e 48 centes por bushel, uma alta de 1,5 ponto. Mercado misto, portanto, para a soja em Chicago. Vamos ver milho. Milho para setembro fechou com queda, 0,75 de baixa, 6 dólares e 4 centes por bushel. Dezembro, 6 dólares e 3 centes por bushel, ganhou um pouquinho, quase 3 pontos. Março, 6 dólares e 10 centes por bushel, uma alta de 2 pontos. E o maio, 6 dólares e 13 centes por bushel, subindo 1,5 ponto. Dá para dizer que foi um dia positivo para o milho lá na Bolsa de Chicago. E finalmente o trigo. Trigo não teve jeito não, o trigo despencou. Setembro, 7 dólares e 76 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 94 centes por bushel, 19,5 de baixa. Mesma queda para março de 23, que fechou a 8 dólares e 10 centes por bushel. E o maio, 8 dólares e 18 centes por bushel, perdendo 18 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.